24, Você é o Rei dos Humanos, que cobre os capítulos 101 a 104 do Manha e os capítulos 118 a 121 do web novel. Vamos começar na estação de TV. Diferente do anime, onde a transmissão foi interrompida devido a um problema técnico, no original ela foi cortada pelo próprio diretor. Mesmo que isso prejudicasse sua emissora, ele se recusou a mostrar ao país seus caçadores mais fortes sendo massacrados por uma única formiga. Ele não queria exibir a tortura de Ma nem a subsequente morte de Min. Neste momento, o diretor acreditava que tudo estava perdido, até que alguém informou que outra pessoa havia aparecido na cena. Ele pensou que apenas Jesus poderia salvá-los, mas o que viu na tela foi algo que talvez chegasse perto disso. Ninguém sabia quem era ou do que era capaz, mas a confiança absoluta desse novo personagem era o suficiente para o diretor apostar nele. Talvez ele nem fosse um caçador, mas agora o diretor estava determinado a exibir essa transmissão até o fim. Então, a história retrocede um pouco, antes da chegada de Sung, para mostrar a perspectiva emocional do cinegrafista. Mesmo encurralado, ele não se arrependia de nada, pois sabia que aquele era o seu momento de sair em uma explosão de glória. Ele não se considerava um verdadeiro herói como os caçadores S-Rank que estavam lutando, mas sentia que ao menos poderia dar suporte a eles. Antes, sua vida era apenas uma sequência de trabalhos medíocres para tentar crescer na carreira. Mas agora ele estava diante de uma oportunidade que nunca imaginou ter. Mesmo não gostando muito de sua posição como caçador, ele sabia que tinha capturado algo que nenhum outro cinegrafista na Terra havia conseguido. Ele mostraria ao mundo os caçadores de seu próprio país derrotando o chefe de um portal S-Rank. Saber que havia filmado essa cena o enchia de orgulho, pois todos viriam o sacrifício valente dos caçadores que lutaram para protegê-los. Mas havia um arrependimento, a dolorosa certeza de que nunca mais veria seu pai. Depois que sua mãe morreu de câncer, foi seu pai quem o criou sozinho. O que mais doía era que suas últimas palavras para ele foram tão banais que ele queria ter conversado por mais tempo. Mas a vida é impiedosa, e o arrependimento sempre chega tarde demais. Sem energia para ativar suas habilidades de tanque, o cinegrafista pediu desculpas ao pai e aceitou seu destino. O que aconteceu depois foi um turbilhão de eventos incompreensíveis. No momento, ele estava prestes a morrer. No seguinte, uma figura sombria apareceu para salvá-lo, e um estranho o forçou a beber algo. Segundos depois, estava completamente curado. Foi quando ele finalmente percebeu que aquela pessoa era quem ele imaginava ser. A razão pela qual Sung não chegou antes foi porque a transmissão que ele estava assistindo tinha um atraso de 10 minutos. Quando percebeu isso, já era tarde para os S-Ranks da Coreia. Mas, felizmente, ele conseguiu salvar a pessoa mais fraca primeiro. Sua próxima ação foi crucial. Ele precisava derrotar as formigas sem ferir os caçadores que estavam sendo atacados. A forma mais fácil seria usar TUS, mas não havia garantia de que isso não atingiria os aliados também. Então, ele optou por Iron e sua habilidade de provocar os inimigos, desviando imediatamente o foco dos formigas. Sung elogiou Iron pelo trabalho bem feito e, em seguida, convocou seus soldados para eliminar o máximo de formigas possível. Com a brecha criada, Beck levou seus companheiros para o canto mais seguro que conseguiu encontrar e tentou processar tudo o que estava acontecendo. Ma, que teve os olhos feridos na luta, perguntou a Beck o que ele estava vendo. A resposta de Beck foi clara. Agora está tudo bem. Na verdade, essa afirmação servia mais para confortar a si mesmo. Momentos antes, ele tinha certeza absoluta de que iria morrer. No instante em que Sung apareceu, Beck até subconscientemente clamou por ajuda. A visão de Sun lidando facilmente com as formigas, que haviam causado tantos problemas antes, deu a Beck uma enorme sensação de alívio. Sua esperança de sobrevivência foi totalmente reacendida. Para ele, a ajuda de Sun era muito mais confiável do que o poder de mais de 20 caçadores japoneses de Rank S juntos. Agora, tudo o que ele precisava fazer era sentar e assistir. Beck então disse ao cinegrafista para manter a câmera focada em Sun, pois, tendo testemunhado seu poder tantas vezes antes, ele sabia que o país inteiro iria querer ver o incrível espetáculo que estava prestes a acontecer. Depois de ouvir falar tanto sobre Sun através das experiências de outros, Beck aguardava ansiosamente para, finalmente, testemunhar esse poder com seus próprios olhos. Embora o trabalho de Beck e dos outros caçadores de Rank S já tivesse terminado, o trabalho do cinegrafista estava longe de acabar. No momento em que ele percebeu o que precisava fazer, Sun já havia eliminado quase metade das formigas.
Ele havia matado tantas que até perdeu a conta, e o fez com tanta facilidade que sequer se sentiu incomodado. Comparadas aos inimigos do Castelo dos Demônios, aquelas formigas eram exatamente isso. Apenas formigas. Foi então que Sam decidiu acelerar ainda mais a batalha, ressuscitando as formigas mortas sem se importar com quem estava assistindo. Diferente do anime, que sequer mostrou esse momento, Sam não perdeu tempo em criar mais soldados para seu exército de sombras. Ele nem mesmo tentou esconder isso. Assim, o mundo inteiro testemunhou sua habilidade de extração das sombras. Ninguém conseguia entender exatamente como funcionava, mas uma coisa era certa: esse poder já não era mais segredo. O primeiro a ser tomado pelo choque foi o cinegrafista, pois ver formigas sombrias emergindo do chão estava muito além do que sua mente conseguia compreender. Beck, por outro lado, estava mais calmo, mas, sendo a primeira vez que via as invocações de Sam, também estava em estado de admiração. Não demorou para que as sombras superassem os inimigos vivos. Com o exército sombrio de Sam empurrando os inimigos de volta, todos que assistiam voltaram a ter esperança. Um grande contraste com o desespero que sentiram momentos antes, quando viram o Rei Formiga massacrar os caçadores. Os espectadores passaram por uma verdadeira montanha-russa de emoções. Primeiro, sentiram a vitória quando a rainha foi derrotada. Depois, o desespero, quando o Rei Formiga surgiu. Quando a morte de Min foi confirmada, a sensação de derrota se instaurou. O pânico tomou conta quando não havia notícias dos outros caçadores. Mas então, quando a transmissão foi restaurada e a vitória parecia possível novamente, o massacre unilateral de Sam trouxe todo tipo de emoção. A maioria ficou eufórica com a reviravolta, enquanto aqueles que perderam entes queridos choraram, pois sabiam que a vingança estava próxima. Ninguém sabia quem era esse misterioso caçador na tela, mas uma coisa era certa: todos queriam torcer por ele. E essa empolgação só aumentou quando descobriram que ele era coreano. Para o diretor da TV, que estava sob imensa pressão, foi um alívio. Parecia que sua aposta finalmente havia valido a pena. A morte de Min fez com que ele sentisse que o mundo estava chegando ao fim. Mas a chegada de Sam mostrou-lhe uma luz no fim do túnel. Saber que as coisas poderiam dar certo novamente era a melhor sensação possível. Os caçadores restantes só precisavam ser extraídos com segurança. Para o time japonês que havia recuado, qualquer acordo que tivessem feito estava agora anulado. Nenhum saque seria dividido, e, se a Coreia quisesse, teria o direito de exigir reparações. As coisas definitivamente não estavam saindo como o Japão esperava. Matsumoto acreditava ter planejado para todas as possibilidades, mas, de alguma forma, um único monstro conseguiu superá-lo. O choque que sentia era indescritível. Para piorar, sua equipe já não conseguia rastrear esse monstro. O mesmo satélite que usaram para monitorar os níveis de energia da rainha agora não conseguia localizar uma criatura muito mais poderosa. Nada fazia sentido. Eles haviam conseguido detectá-lo antes, quando lutou contra Gootto, mas agora, a intensa luz que indicava sua presença havia desaparecido completamente. Não havia sequer um vestígio de energia semelhante em lugar algum. A princípio, esse fenômeno parecia impossível de compreender, até que Matsumoto finalmente percebeu o que estava acontecendo. Pensando um pouco mais, ele entendeu que esse monstro estava escondendo sua própria energia mágica. Ele tinha controle perfeito sobre ela e, como resultado, podia ativá-la e desativá-la à vontade. Foi por isso que a equipe de pesquisa não conseguiu detectá-lo antes da invasão. E foi exatamente esse motivo pelo qual Gootto acabou sendo derrotado. O Japão confiou completamente nos dados do satélite e nunca considerou que algo poderia estar além disso. Eles não imaginaram que as formigas evoluiriam a ponto de enganar suas análises. Matsumoto encarou essa falha como um erro catastrófico. Um único descuido custou-lhes muito caro, e ele temia que as consequências fossem ainda piores. Para ele, era apenas questão de tempo até que esse monstro cruzasse o oceano e chegasse ao continente japonês. E, sem nenhum caçador capaz de enfrentá-lo, o potencial desastre era assustador. Foi então que a equipe de Matsumoto conseguiu relocalizar o monstro. Ele estava de volta à Câmara da Rainha, o que indicava que não estava mais suprimindo sua energia mágica. Matsumoto assumiu que ele estava enfrentando o time coreano, e, se tudo corresse bem para o Japão, poderia até eliminá-los também. Isso lhe deu uma pequena esperança. No entanto, sua expectativa foi esmagada quando outro ponto de luz forte apareceu nos radares. À primeira vista, essa luz parecia do mesmo tamanho que a do monstro. Mas,
Ao examinar melhor, ela era ainda maior. Não só isso, mas essa segunda fonte de energia estava cercada por centenas de menores. As sombras de Sun eram tão fortes individualmente que cada uma delas era detectada pelos satélites japoneses como uma presença poderosa. Era um fenômeno impressionante que nenhum dos pesquisadores japoneses jamais havia visto antes. Matsumoto então exigiu que ligassem a transmissão coreana para assistir ao vivo. E o que viu na tela só tornou tudo ainda mais aterrorizante. A grande fonte de luz detectada não era de um exército inteiro, mas de um único homem. Ninguém conseguia acreditar que um caçador solitário poderia produzir tanto poder. O presidente Go Gan-hee reagiu exatamente como se esperava. Mas, se você está se perguntando por que ele não estava na sala de controle da missão desde o início, a resposta é simples. Seu coração fraco não suportaria tamanha tensão. Vimos o quanto ele se emocionou ao ver Sun. E apenas isso já foi o suficiente para quase lhe causar um ataque cardíaco. Se ele tivesse acompanhado a missão do começo ao fim, independentemente do resultado, o risco para sua vida teria sido grande demais. O médico pessoal ao lado dele viu Sun extrair as sombras dos mortos, e isso não foi bom para ele, pois fez seu coração disparar. Isso também mostrou que Sun havia escondido a verdade dele. Mas isso não importava considerando o que ele estava fazendo agora. Neste ponto, o presidente estava apenas curioso sobre por que Sun não quis se juntar à luta antes, já que ele podia ver claramente o quanto Sun estava animado por estar lá. Para um homem que proclamava querer lutar apenas contra monstros, o presidente não conseguia entender por que ele havia recusado a oportunidade de enfrentar o mais forte. Essa era uma dúvida que o Sr. Go realmente esperava obter uma resposta. Em casa, a reação foi diferente. Antes da troca, Sun não estava relaxando no topo de um prédio como Batman, mas sim assistindo à incursão com sua mãe. Isso faz mais sentido sob o motivo de ele não estar na luta desde o início, pois mostra que ele realmente estava passando mais tempo com sua família. De qualquer forma, foi no momento em que as coisas deram errado na TV que Sun saiu da sala e fez a troca. Parece que ele também fez com que a TV parasse de funcionar, provavelmente porque não queria que sua mãe descobrisse que ele era um caçador. Diferente da adaptação para anime, onde sua mãe já sabia, na novel e na webtoon, ele ainda mantinha isso em segredo. Ele não queria sobrecarregá-la com os mesmos sentimentos que seu pai havia causado. Voltando para a incursão, salvar Shao era prioridade número 1, o que significava que tirar todos de lá era o mais importante. Mas antes que pudessem escapar, o Rei Formiga apareceu novamente, deprimindo todos os espectadores, pois a última vez que o viram, ele estava massacrando os caçadores. Agora, temiam que o mesmo acontecesse outra vez. Após eliminar Shao com um único golpe, ninguém achava que um mago de combate à distância teria uma chance melhor. Beck foi o primeiro a se oferecer para ajudar, mas Sun insistiu para que ninguém interferisse. Para ele, a luta terminaria muito mais rápido se ninguém atrapalhasse. Essa decisão não foi bem aceita por todos, mas, devido ao poder que Sun demonstrou ao enfrentar o enxame de formigas, eles decidiram respeitar sua escolha. Na verdade, foi justamente essa demonstração de poder que fez Beck pensar que Sun precisaria de ajuda. Com todos os soldados sombrios que usou para acabar com o enxame, Beck imaginou que Sun já estaria com pouca mana. Ele temia que Sun pudesse ficar sem energia mágica no meio da luta. Mas essa preocupação só serviu para confundir Sun, pois manter seus soldados não custava nada para ele. Como mencionei em um dos meus últimos vídeos, Sun só gastava mana para regenerar seus soldados. Então sua energia mágica quase nunca era um problema. Isso, no entanto, era algo que ninguém ali sabia, e Sun também não pretendia explicar. Ele apenas afirmou que suas invocações não consumiam tanta mana quanto imaginavam. Essa declaração chocou a todos igualmente, pois, se Sun não tinha essa fraqueza, que outra limitação ele poderia ter? Sun não ia revelar mais nada, então essa era uma questão para todos refletirem. Sun reconheceu imediatamente o Rei Formiga, e o Rei Formiga também o reconheceu. Ambos eram entidades extremamente poderosas, mas a forma como o Rei Formiga analisou Sun foi exatamente a mesma que Goto usou antes. Isso nos leva ao confronto direto, onde a proximidade de Sun com o Rei Formiga fez os espectadores acreditarem que o resultado já estava decidido. Afinal, esse monstro havia acabado de destruir o tanque mais resistente da Coreia, e ali estava Sun, caminhando casualmente até ele, sem nenhuma preocupação. O Rei Formiga viu nisso uma oportunidade de terminar a luta com um único golpe. Mas foi justamente esse soco que chocou o mundo.
Assim que todos viram esse mago tancar um golpe com o rosto, o público ficou completamente hipnotizado. E quando o Rei Formiga foi arremessado longe pelo soco de Sam, os espectadores precisaram de alguns momentos para processar o que acabaram de ver. Quando finalmente entenderam, gritos de comemoração puderam ser ouvidos por toda parte. O Rei Formiga esperava pelo menos jogar esse novo oponente para longe, mas Sam nem sequer se mexeu. Ele mal deu tempo para o monstro expressar surpresa e já respondeu com uma sequência de socos devastadores. Os impactos foram tão fortes que literalmente fizeram todo o túnel tremer. O cameraman mal conseguia acreditar no que estava vendo. Depois de ver o Rei Formiga destruir 6 caçadores de Rank S como se fossem nada, ele jamais imaginaria presenciar uma demonstração de força superior a essa. Se os Rank S estavam em um nível muito inferior ao Rei Formiga, e agora Sam estava esmagando o monstro como se não fosse nada, então a noção de alguém ser tão poderoso simplesmente não fazia sentido para ele. Quando Sam percebeu que seu primeiro soco não causou tanto dano quanto esperava, ele decidiu vencer essa luta apenas com força bruta. Se o problema era atravessar a armadura do monstro, então ele simplesmente continuaria golpeando até quebrá-la. O combate que se seguiu foi uma troca de golpes tão violentos que a reverberação de energia fez aqueles que estavam próximos começarem a se sentir mal. O cameraman foi o mais afetado, chegando a sentir vertigem, mas ainda assim manteve o controle. E até sorriu. Afinal, quem não sorriria ao ver a maior esperança de sua nação destruindo a criatura que aterrorizava a todos? O Rei Formiga, no entanto, estava do outro lado dessa luta. Seu exoesqueleto era, sem dúvida, mais resistente do que qualquer metal da Terra, mas os socos de Sam ainda estavam conseguindo rachá-lo com facilidade. O monstro sabia que havia rachaduras se espalhando por seu corpo, mas, como não possuía receptores de dor, não conseguia determinar a gravidade dos danos. Isso o obrigou a desviar a atenção para inspecionar seu próprio corpo. E foi nesse momento que Sam aproveitou a distração e acertou um soco direto no rosto do Rei Formiga. O impacto deixou claro que vencer Sam em uma batalha de força era impossível. Felizmente, o Rei Formiga sabia que ainda tinha outras habilidades. Foi então que ele tentou usar seu veneno paralisante, uma habilidade desenvolvida através de sua fome insaciável. Mas o resultado foi exatamente o que vimos antes. Outro golpe feroz de Sam, que, pela primeira vez, fez o monstro sentir dor. O impacto finalmente fez o Rei Formiga experimentar algo novo: sofrimento. Foi nesse momento que Sam percebeu que conseguia sentir as emoções do inimigo. Essa era uma habilidade que ele havia desenvolvido quando lutou contra os orcs de alto nível, mas naquela época ele pensou que apenas estava lendo suas expressões faciais e gestos. Agora, no entanto, ele estava conseguindo entender as emoções de um monstro que não tinha expressões faciais. Foi então que ele começou a pensar que sua percepção havia desbloqueado uma nova habilidade. Sam decidiu usar isso a seu favor de diversas formas. Agora que conseguia sentir as emoções do Rei Formiga, ele podia rastrear sua presença com mais facilidade. Normalmente, a velocidade do monstro o permitiria desaparecer da visão de seus oponentes, mas Sam podia sentir sua presença mesmo quando não conseguia vê-lo. Além disso, ele podia prever suas intenções ao sentir suas emoções. Então, quando a ansiedade do Rei Formiga foi substituída por felicidade, foi nesse momento que Sam percebeu que a estratégia do Rei Formiga havia mudado novamente. A razão pela qual o Rei Formiga não havia usado sua velocidade desde o início era porque queria exibir primeiro seus poderes reais. No entanto, agora que isso não estava funcionando, ele sabia que não era mais hora de se exibir. Mal sabia ele que uma batalha de velocidade era justamente onde Sam se sentia mais confiante. Assim, apesar do Formiga estar significativamente mais rápido do que antes, acompanhar seus movimentos não era mais difícil para Sam do que no começo da luta. Isso forçou o Rei Formiga a lutar de forma defensiva novamente, resultando em uma retirada constante para trás, da qual Sam tirou total proveito. A cada passo para trás que o inimigo dava, Sam ficava ainda mais confiante, pois sabia muito bem o choque mental pelo qual ele estava passando. Ele podia sentir exatamente o quão abalado o Formiga estava. Então, no melhor estilo Sung Jinwoo, ele primeiro elogiou a si mesmo e o quão forte havia se tornado, antes de iniciar uma série de ataques para finalizar a luta. O exoesqueleto da formiga já estava completamente destruído, permitindo que Sam aplicasse um golpe crítico para acabar com ele. Após acertar ataques críticos dezenas de vezes, a habilidade se aprimorou para mutilação.
Foi seu pisão no Rei Formiga que permitiu que essa habilidade evoluísse durante a luta. O dano causado pela mutilação ativou os instintos de sobrevivência do Rei Formiga, levando-o a tentar fugir voando, assim como vimos no anime. Porém, o que o Rei Formiga viu atrás de si foi a visão absurda de um humano voando também. Mas não era a velocidade insana de Sam que o impulsionava pelo ar, e sim sua habilidade toque do governante, elevando-o ao mesmo nível da criatura. O Rei Formiga então recorreu ao único movimento que achava que ainda tinha, apenas para perceber que nem mesmo em números ele superava Sam. Todas as vantagens que ele pensava ter foram imediatamente anuladas com a autoridade. As sombras de Sam aniquilaram facilmente o exército do Rei Formiga, incluindo Tus, a quem Sam sentiu a necessidade de dar um aviso extra, pois seus ataques eram especialmente perigosos. Basicamente, ele disse que, se algum de seus golpes atingisse os humanos, Sam nunca mais o convocaria. No final, tudo o que o Rei Formiga sentiu foi um puro terror, algo que nunca havia experimentado antes. Pela primeira vez em sua vida, ele conheceu o medo. Também percebeu o que só poderia descrever como um obstáculo intransponível, pois, por mais que tentasse, sabia que nunca venceria Sam. Nos momentos finais antes de sua execução, a única coisa que sentiu foi uma derrota completa e absoluta. Ele se sentiu inferior, sabendo que não poderia cumprir seu único propósito de existência. A rainha o havia criado para lidar com os humanos mais fortes, mas, quando o mais forte de todos apareceu, ele não pôde fazer nada. Esse foi o dilema existencial do Rei Formiga, enquanto Sam só pensava no soldado em potencial que estava prestes a ganhar. Para garantir que o processo ocorresse sem problemas, ele primeiro precisava ter certeza de que a formiga estava realmente morta. Ele finalizou o trabalho enquanto comentava que, agora sim, o Rei Formiga se parecia com um inseto de verdade. E é isso para este episódio. Foi uma experiência incrível, e fico feliz por poder compartilhar parte dela com vocês. Agora que estamos chegando ao final da temporada, com apenas um episódio restante, espero que alguns de vocês continuem acompanhando para ver o que vou cobrir a seguir. Considere se inscrever para ver esses conteúdos. Ou, se preferir, pode voltar quando a terceira temporada sair. De qualquer forma, o apoio a esta série tem sido absolutamente incrível, e só quero agradecer a todos por assistirem. Então, muito obrigado e até a próxima.